Olá pessoal, sou o professor Luiz Santos, professor de Direito Constitucional, bem-vindos aí ao meu curso. Nós vamos apresentar aqui alguns temas de direito constitucional para vocês, também resolver algumas questões, que são pertinentes a esses temas. Vocês sabem que a nossa Constituição possui 250 artigos, tá certo? Muitos títulos, livros, seções, capítulos, enfim. Mas nós vamos selecionar aqui alguns temas, alguns assuntos que são aqueles mais comuns aí no concurso, tá certo? E aí você fica de olho aí no seu edital, fica aí conectado vendo se esse assunto está no seu edital e segue estudando aí numa boa até sua aprovação, tá certo? Como eu já disse, nós vamos resolver temas e também vamos fazer aí uma apreciação das bancas conforme o caso, conforme a questão. Muito bem, pessoal. Nesse diapasão aí, nessa esteira de estudo, nós vamos trazer aí, tá certo, alguns slides que vão, evidentemente, ajudar aí a compreender a matéria, tá certo? Então, o artigo 6º até o 11 da Carta Magna vai trazer para nós aí o chamado rol dos direitos sociais, né? Então, a alimentação seria, portanto, um direito social. Olha lá. Alimentação, olha lá. Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos que estiverem desamparados e também o transporte. Então, o transporte foi o último dos direitos sociais que foi colocado aí por meio da Emenda Constitucional 90 de 2015. Então, seria importante vocês lutarem para fixar quais são esses direitos sociais e conhecessem também esses macetes que eu vou passando para vocês aqui. Por exemplo, a moradia, ela é um direito social, conforme vocês estão percebendo aqui. Mas não se pode confundir a moradia com a propriedade, pessoal, porque o direito de propriedade está previsto no artigo 5º da Constituição, que nós vamos ver no outro momento, tá certo? Então, seria um direito individual, né? Um outro cuidado que se deve ter aqui é com a segurança, porque além dela ser um direito social, ela também faz parte dos chamados direitos individuais. Eu coloquei aqui para vocês, para ficar muito claro, né? Ou seja, não confundir moradia de forma nenhuma, né? Porque é um direito social, não confundir com propriedade e procurar se acautelar também com a segurança, que essa eu coloquei aqui em cima, porque ela é um direito individual e ao mesmo tempo também é um direito social. Então, professor, como é que poderia uma questão dessa aí cair na prova, né? Para eu poder entender muito bem aí e tal, como é que eu devo me comportar aí na hora da prova. Então, uma questão dessa aí, pessoal, pode cair na prova sim. Marque a alternativa que corresponde a um direito social e individual. Aí você procura lá e marca segurança, tá certo? Que ele vai aparecer, portanto, conforme vocês estão vendo aí, né? Vai acabar aparecendo duas vezes, portanto. Tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o método mnemônico, para ajudar a gravar isso aí, pessoal, eu também vou colocando aqui para vocês, ó. Ali temos LPs demais, tchê. Se T aqui, né, só dar um sotaque gaúcho nele aí, ó. Né? Lógico, se vier na sua prova uma pergunta sobre o rol dos direitos sociais, né, não é tão fácil assim lembrar, né? São muitos direitos. Então vocês tentem lembrar desse método mnemônico, ele é mais enxuto, ele ajuda vocês gravarem. E se a questão também quiser saber, né, qual foi o direito social que foi implementado pela Emenda Constitucional de número 90, pessoal, Emenda Constitucional de número 90, ela é de 2015, tá? Aí vocês também têm que procurar se recordar aí que é o transporte. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Bom, abrindo aqui o rol dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, pessoal, no artigo 7º, é importante salientar aí, antes de mais nada, que esses direitos sociais que integram aí os direitos dos trabalhadores urbanos e também os trabalhadores, digamos assim, rurais, os trabalhadores do campo,
né? Eles foram colocados na Constituição para lançar o princípio da isonomia, né? Professor, o que seria essa isonomia? A isonomia, pessoal, não é outra coisa senão a igualdade nos termos da lei dos direitos para os trabalhadores que estão no campo e os trabalhadores que estão na cidade, tá certo? Então, tem 34 incisos aí, conforme está demonstrado no slide, e esses direitos serão, evidentemente, né, explanados aí durante o artigo 7º, tá certo? Estão colocados, evidentemente, em favor do trabalhador urbano e rural, mas qualquer direito que vier a mais, né, qualquer direito que surgir aí a mais para os trabalhadores, né, a nossa Constituição, ela aceita de muito bom grado, né? Então vocês imaginem que isso aqui é um rol exemplificativo de direitos. São 34 incisos, né, que vai ilustrar, digamos assim. Por que ilustrar, professor? Porque, olha, filho, aqui no rol desses direitos, nós não encontraremos cesta básica, não encontraremos cesta de Natal, não encontraremos convênio médico, enfim. Mas se o patrão quiser dar esses direitos ao trabalhador, eles são bem recepcionados pela Constituição, porque tudo que vier a mais para o trabalhador é bem-vindo. Beleza? Bom, o inciso 1 faz menção aí, pessoal, à chamada relação de emprego, né? A relação de emprego que é protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Essa lei complementar, ela deve estabelecer uma indenização em favor do trabalhador, tá certo? Não. Lógico, se ele foi demitido, portanto despedido, sem que haja uma justa causa, tá? Essa lei complementar é a consolidação das leis do trabalho, a CLT, colocada aí para proteção do trabalhador, tudo bem? Então, cuidado na prova, porque já tivemos questões querendo saber se a Constituição da República ela é contra ou ela é a favor da demissão sem justa causa. Vocês devem responder que ela é contra. Tanto é que ela estabelece, tá certo, uma indenização compensatória a favor do trabalhador que foi demitido sem que haja uma justa causa, portanto, uma demissão arbitrária, estabelecendo isso por meio de lei complementar, portanto, beleza? Cuidado que o seguro-desemprego é só no caso de desemprego involuntário. Se eles colocarem na prova voluntário, esse direito não existe para o trabalhador, portanto. Já o fundo de garantia do tempo de serviço é uma garantia constitucional realmente, né? Lembrando que o trabalhador que foi estatutário, né, que prestou concurso para cargo efetivo, ele não tem direito a fundo de garantia, até porque o fundo de garantia existe para suprir aí uma carência do trabalhador que está desempregado, né, foi demitido. E nós sabemos que o servidor estatutário, né, aquele que tem direito à estabilidade por força do artigo 41 da Carta Magna, né, não terá problema, né, nesse assunto aí, né, pessoal? Desemprego, portanto. Bom, eu quero lembrar vocês aqui ainda, pessoal, que o salário mínimo, ele é fixado em lei e ele é nacionalmente unificado. Ele vem para atender às suas necessidades vitais básicas, bem como de sua família, com alimentação, aí vem tudo, aí olha quantos direitos, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, toda coisa boa, transporte, previdência social. Professor, mas isso aí existe na prática? Olha, filho, se cair na prova, existe, tá? Existe uma diferença entre aquilo que é prático, real, e aquilo que está na Constituição. Nos concursos, nós nos comportamos de acordo com aquilo que está, portanto, na Constituição. Assim nós vamos ter menos problemas ali na hora de corrigir, né, o gabarito, né, após a prova. Bom, sobre o salário mínimo, ainda é importante lembrar vocês que os estados podem fixar salários mínimos regionais, tá? Desde que esses salários mínimos regionais, de maneira nenhuma, eles possam, tá certo, ser menor do que o mínimo nacional. Então, é bom saber aí, tá? O regional pode ocorrer desde que ele seja superior ao mínimo nacional, nunca menor.
Quanto a essa vinculação, que vocês estão percebendo que a Constituição proibiu vincular o salário mínimo, olha lá, ó, a qualquer coisa, pessoal. Pois é, isso aqui seria aquela proibição de vincular o salário mínimo à prestação da casa própria, ao reajuste do aluguel, essas coisas aí. O Supremo decidiu já faz alguns anos, sei lá, se é só uma questão de prova pimentar um pouquinho e quiser saber, que a fixação do valor da pensão alimentícia por parte do Poder Judiciário, com base em salário mínimo, não fere a Constituição, porque tanto a pensão alimentícia quanto o salário mínimo, eles têm os mesmos objetivos, pessoal. É para moradia, é para alimentação, educação, saúde, né? Enfim, o transporte, o lazer, o vestuário, a higiene. Quer dizer, é um equívoco achar que a pensão alimentícia é somente para alimentar alguém, né? Alguém pode imaginar assim, porque tem aí o nome, né? Pensão alimentícia é para alimentar, mas não é correto pensar assim, tá? Professor, eu entendi, mas um salário mínimo tão baixo, né? É complicado isso daí no Brasil, né? Então, pessoal, o governo, o poder público, ele traz sempre a justificativa sobre a reserva do possível. Quer dizer, eles não podem fixar um salário mínimo melhor, porque não é possível. Ele paga a título de aposentadoria, de assistência social, um salário mínimo para milhares de pessoas, e o aumento do salário mínimo, muito expressivo, poderia, claro, né, deixar as contas públicas descobertas. Então essa é a alegação deles. Por outro lado, pessoal, nós temos o sindicato, né, o defensor dos trabalhadores, dizendo que o salário mínimo tem que suprir o mínimo existencial. Quer dizer, o salário mínimo não pode ser tão baixo de modo o ser humano sucumbir ganhando o salário mínimo. Então, busca-se aí um salário mínimo, né, que deve ser equilibrado diante desses dois termos aqui, tá? A reserva do possível e o chamado mínimo existencial. Chamado mínimo existencial. Bom, com relação agora, pessoal, ao chamado piso salarial, outros temas também que são de natureza constitucional e que eu julgo relevante aí no seu concurso, né? É importante salientar aí a vocês que o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho busca ter um piso salarial no mínimo, né, digamos assim, ou no mínimo de acordo aí com a complexidade do trabalho e a extensão. Então, vamos imaginar aí, nesse caso, que o piso salarial, ele deve ser, né, pessoal? O piso salarial, ele deve ser de tal sorte que o trabalhador não seja injustiçado, né? Ah, professor, isso aí é o salário mínimo? Na verdade, não é o salário mínimo, tá, pessoal? Não é o salário mínimo, é o salário da categoria, do açougueiro, sei lá, do cabeleireiro, né, do contador, você tem lá os pisos, né? E eles devem ser sempre, se cair na prova, proporcional. O salário deve ser também irredutível, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, dá para reduzir o salário? Claro que dá, se for previsto em convenção ou acordo coletivo, né, de trabalho. Participa lá o sindicato e a fila anda, tá? Não vai confundir com o salário mínimo, porque a garantia do salário nunca pode ser, né? É para prever que nunca pode ser menos que um salário mínimo, nunca pode ser menos que um salário mínimo. Inclusive, quando a pessoa receber, pessoal, a chamada remuneração variável, pessoas que ganham por comissão, sabe assim? Chega tempos de pandemia, não está vendendo quase nada, né? A vida fica mais difícil. Então, a empresa precisa garantir que o trabalhador que recebe por comissão, que tem essa remuneração variável, enfim, ele ganhe pelo menos ali um salário mínimo para se manter. O 13º salário também está previsto na Constituição, tá certo? Ele vai rolar com base na remuneração integral, que seria o que a pessoa ganha por mês. Evidentemente que aqueles que já estão aposentados também têm que ter direito aí ao 13º salário, pessoal. O trabalhador vai acumulando lá 1/12,
tá certo? Por mês, trabalhado, respeitado frações igual ou superior a 15 dias também, e aí chega lá no final do ano, ele tem um dinheirinho ali para pagar os boletos dele. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, também, isso é conhecido por aí como adicional noturno. A legislação fala que na área urbana isso começa às 22 horas e termina às 5 da manhã. E ainda a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção proporcional, sua retenção, portanto, de modo doloso, intencional, portanto, digamos assim, se acaso o patrão retém o salário do trabalhador de modo intencional, tá certo? De modo intencional, ele está praticando um crime. O crime contra a organização do trabalho, envolvendo aí situação análoga de escravo. O crime também pela retenção dolosa do salário. É como se nós pensássemos assim, o salário é uma coisa sagrada. O patrão não pode reter, não pode segurar o salário do trabalhador de maneira dolosa, sob pena de estar praticando uma conduta criminosa, pessoal. Nesse caso aí, tá certo ou não? Muito bem, perfeito, portanto. Vamos avançando aqui em nossos estudos. Portanto. Vamos lá. Eu quero também mostrar para vocês aqui que a participação nos lucros e resultados, que é desvinculada da remuneração, é também batizada por aí no dia a dia como PLR. O PLR é um acréscimo no salário do trabalhador que participar na gestão, evidentemente, né? Que tiver ali, né, em favor dele, um ganho a mais por participar dos lucros. Se a empresa quiser também que ele participe da gestão, é um direito também. Ele vai lá e participa. Se não, não, porque, segundo a Constituição, essa ideia do empregado participar da gestão é nos termos da lei. E com relação aqui ao PLR, né, essa participação nos lucros e resultados, a Constituição foi muito clara para dizer, ó, isso é desvinculado da remuneração. Tipo, o trabalhador ganha 3 mil, né, a empresa foi bem, tal, teve um lucro bom, acrescenta R$500 na conta dele lá, beleza, ele ganha 3.500. Ah, professor, mas se a empresa for mal, tal, filho, se a empresa foi mal, é que há que se garantir a remuneração de 3 mil do trabalhador. Porque, assim, esse PLR pode melhorar a situação do trabalhador, mas não pode piorar, tá? Salário família pago em razão de dependente, trabalhador de baixa renda. Então, não é todo trabalhador, é só o que ganha pouco, baixa renda. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias, tá certo? E também não pode passar de 44 horas semanais, cai na prova sim. Agora veja que foi colocado aqui que é facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, aquela que o sindicato participa, né, pessoal? Então, assim, qual é a regra? Né? Não pode ter mais que 8 horas diárias e não pode ter mais que 44 semanais. E a exceção, quando houver compensação ali, evidentemente, com participação do sindicato, envolvendo convenção coletiva de trabalho ou acordo. Agora, quem trabalha em turnos de revezamento, pessoal, é aqueles setores que não param. Quando você pensa, por exemplo, em empresa, tem lá a segurança, certo? Não, a segurança ela é 24 horas. Então, quer dizer, a jornada de cada vigilante, ali, de cada trabalhador, de regra, seria de 6 horas, né? O turno é ininterrupto, a pessoa está trabalhando direto, portanto, tudo bem, tem lá a convenção coletiva, o acordo, pode estabelecer regras diferenciadas, sim, mas a base constitucional é essa. 6 horas para quem trabalha em turno ininterrupto e não 8 horas, tá certo? Não. E respeitando sempre a chamada aí, convenção coletiva de trabalho, né? Porque a convenção coletiva de trabalho, ela pode sim permitir
que as regras possam ser alteradas aí, tá certo? Quando não houver uma proibição constitucional nesse sentido, né? É permitido, portanto, que patrões e empregados, com participação dos sindicatos, entrem lá em acordo, né? Convencionem, digamos assim, algumas coisas para eles, beleza, sem problema nenhum. Bom, com relação ainda aqui aos direitos dos trabalhadores, eu quero lembrar vocês que o repouso semanal é remunerado, né? E é preferencialmente aos domingos, pessoal. Não é que a folga ela será aos domingos obrigatoriamente, mas é dizer que ela será preferencialmente aos domingos. Então tem uns pontos aqui que merecem relevo. Primeiro que o repouso semanal é remunerado. O trabalhador fica em casa descansando, mas ganha, ok? E não é obrigatoriamente aos domingos, mas é preferencialmente aos domingos. Nós sabemos que tem empresas aí que fixam o dia do descanso durante a semana, não é proibido, tá? Tem regra legal também para quem tem descansos em dias diferenciados aos domingos. Mas, enfim, a ideia central aqui é vocês perceberem que o Constituinte, com essa atitude, né, de fixar o repouso semanal remunerado, quis, na verdade, né, pessoal, quis, a bem da verdade, trazer duas coisas aqui à baila, tá? A primeira coisa que quis trazer, que fique bem claro, é que a saúde, a rigidez do trabalhador deve ser respeitada, tá certo? Não? De modo que ele não trabalha e ganha. Até porque, se ele não ganhar, ele acaba arrumando um trabalho para fazer extra. E aí, o trabalho sem o devido repouso pode prejudicar a saúde ao longo do tempo, né? E essa questão de ser preferencialmente aos domingos está diretamente atrelado aí a uma questão cultural e não religiosa, porque a ideia nasce no cristianismo, né? Que a ideia do descanso aos domingos por conta da missa, do culto cristão ser aos domingos. Mas o Brasil é um país cristão, professor? Não, filho, o Brasil é um país laico, sem religião oficial, Estado laico, sem religião oficial, mas que culturalmente, tá certo? Do ponto de vista cultural e não jurídico, cultural é de maioria cristão e, portanto, colocou-se o descanso preferencialmente aos domingos, tá certo? E não necessariamente aos domingos, né? Então, o dia do descanso é preferencial aos domingos, certo? E não é obrigatório, isso eu acho bom vocês fixarem. Bom, a remuneração do serviço extraordinário, vulgarmente chamado de hora extra, deve ser superior, no mínimo, em 50% a do normal. Ou seja, o trabalhador, ele estando na hora extra, ele tem que ganhar mais, e esse mais, que fique claro, é, no mínimo, 50% da hora normal. Professor, e se houver uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, fixando isso em 60%, sei lá, 90%, 100%, ótimo, sem nenhum problema. O que for bom para o trabalhador deve estar mantido do ponto de vista constitucional. Agora, professor, se uma empresa chama o empregado lá, tal, no cantinho, e diz que está atravessando uma fase difícil e que a hora extra vai ser paga um acréscimo de 30%, sei lá, 40%. Pode isso? Não pode, porque aí não é bom para o trabalhador, tá certo? Eu posso acrescentar direitos, mas eu não posso retirar direitos. Professor, mas e aí? Como é que fica essas empresas que tiram o direito do trabalhador, tal, que faz aí, né, vem suprimindo? Filho, isso é inconstitucional, isso é ilegal, tá certo? Não, você pode acrescentar direito, mas você não pode ter retrocesso. Isso é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal fixou, né? O Supremo Tribunal fixou o princípio do não retrocesso. Acrescente direitos, mas não tire direitos. Bom, com relação aí às férias, eu também quero comentar com vocês, pessoal, que o gozo de férias, sendo remunerado, evidentemente, em favor do trabalhador, que, portanto, ele não trabalha e ganha, né?
seria as férias anuais remuneradas, elas devem trazer um acréscimo de pelo menos 1/3 a mais do que o salário, vamos assim dizer, do que o salário normal, tá? Então vai vir aí, tá certo? O salário do trabalhador, fixando, portanto, mais 1/3 em favor do trabalhador. Essa regra passou a valer desde 1985, né, logo após a morte de Tancredo Neves, né, foi publicado o ADCT, os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a ADCT, que já incluiu aí uma série de direitos para o trabalhador também. Esses direitos foram depois sacramentados no dia 5 de outubro de 88, quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição Federal. E dentre esses direitos que já estavam previstos desde 85 nos atos das disposições constitucionais transitórias, a DCT, nós já encontrávamos ali esse 1/3 a mais do que o salário normal, né? Quando o trabalhador, digamos assim, sair de férias, né? Quando ele tiver as férias, ele teria, portanto, ali, digamos que receber esse valor a mais, o patrão teria que depositar na conta dele, portanto, relativo a 1/3 a mais de férias, beleza? Firmeza. Pessoal, com relação aí à licença à gestante, está prevista na Constituição também, sem prejuízo do emprego, tá? E sem prejuízo do salário. Então, a licença à gestante é sem prejuízo do emprego e também sem prejuízo do salário. Importante salientar aí, pessoal, deixar para vocês aí muito claro que existem algumas empresas que são aí chamadas de empresas cidadãs, elas já fixaram, tá? Já fixaram como regra nas suas empresas, após um vínculo com o poder público, de ofertar 60 dias a mais de licença às mamães. E elas então teriam chegar aí a 180 dias de licença à gestante. E com relação aos papais, a chamada licença paternidade, né, tem algumas empresas que já fixaram aí, portanto, né, já estabeleceram aí, portanto, uma licença na razão de 20 dias, porque você já tem 5 dias previsto na lei, e aí a empresa dá mais 15. Lógico, tanto aquela que oferta mais 60 para as mamães, né? Ou mais 20 a lei que já mais 15 a lei que já fixava 5, totalizando 20 dias para os papais, fazem isso em troca de benefício tributário, né, pessoal? A empresa paga menos imposto se ela tiver, digamos assim, né, nessa condição de empresa cidadã. Isso vai muito além, tá, gente? Fica bem claro aí, isso aí para vocês, que essa questão ela vai muito além, tá? Nós temos ainda aí a possibilidade, por exemplo, de algumas empresas, né, também contratarem menor no programa Menor Aprendiz, né? Nós temos empresas que se dedicam também à questão ambiental, né? E fazem isso, na maioria esmagadora das vezes, buscando, né, do poder público algum tipo de benefício, né? Algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de benefício tributário. E o Estado, evidentemente, vê isso como algo interessante, forma aí essa parceria e a coisa, evidentemente, passa a fluir, né? Sem nenhum problema, tal, né? Favorável, portanto, digamos assim, ao trabalhador. Bom, eu quero resolver com vocês também uma questão, né? Uma questão de prova anterior, para vocês verem como é importante treinar por meio de questões. Então, vejam. Com relação aos trabalhadores urbanos e rurais, que vale para o campo e para a cidade, a Constituição Federal estabelece que é um dos seus direitos remuneração do serviço extraordinário, a famosa hora extra, né, gente? Superior, no mínimo, a 50% a do trabalho normal. Olha, pode ser essa aqui já a resposta. Vamos ver
aqui como é que ficam as demais questões, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta e ir marcando, olha lá. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda. Essa parte aqui ficou errada, porque é só quando tratasse trabalhador de baixa renda. Então eu vou riscar a B, não é. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, vedada a compensação de horário e redução de jornada, que está errado, porque convenção coletiva ou acordo coletivo pode sim, né, provocar uma mudança aí nessa jornada. Então ficou errado aqui onde eu estou riscando, olha lá. Jornada de 8 horas para trabalho realizado em turno ininterrupto. Nós sabemos que não, porque se for turno ininterrupto, ao invés de 8, vai valer 6. 6 horas, então eu vou riscar aqui também. Letra E. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário, que ficou errado também, porque vamos aqui pensar o seguinte, né, pessoal? Se o desempregado está nessa condição em detrimento, né, em razão dele ter pedido a conta, tá certo? Ou sendo demitido por justa causa, né? Ele não terá, evidentemente, que se falar nesse direito ao seguro-desemprego. Ou seja, o seguro-desemprego existe, mas é somente no caso de desemprego involuntário. Se for voluntário, né, filho, pediu a demissão, não vai pedir seguro-desemprego e não terá direito. Então eu vou riscar aqui também. A resposta correta é a letra A, lembrando vocês que a hora extra não pode ser, né, de percentual menor que 50%, mas até poderá ser maior se eventualmente, né, pessoal? Se eventualmente acordo ou convenção coletiva de trabalho fixar, tá certo? Estabelecer essas regras aí, digamos assim, em favor do trabalhador, né? Tudo que vier, portanto, a favor do trabalhador é, digamos assim, de muito bom tom, tá certo? Tá muito bem ajustado, digamos assim, porque os direitos trabalhistas do artigo 7º integram o chamado rol exemplificativo de direitos. O direito que vier a mais para o trabalhador, a Constituição recebe de muito bom grado. Beleza? É isso aí, encerramos esse bloco aqui, depois voltamos com mais matéria de direito constitucional aí pra gente. Beleza, pessoal? Até já já. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Você acaba de assistir uma das aulas ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos, no curso preparatório para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de técnico de apoio legislativo. Eu tenho certeza absoluta que se você está assistindo a esse vídeo até esse presente momento, é que você gostou demais da didática dos professores, da dinâmica da aula que você acabou de assistir, não é verdade? Então, eu peço que você continue mais um pouquinho para escutar o que eu tenho para passar para você. Por quê? Porque nós, aqui do Vencendo Concursos, temos o curso online completo para o cargo de técnico de apoio legislativo. E nesse momento eu quero mostrar para você quais são as vantagens do curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, usuário e senha, né? No login e senha para acessar a plataforma. Você tem acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E além disso, material em PDF para complementar os seus estudos. Mas eu vou te dar um bônus, olha só, um bônus promocional para você fazer a matrícula conosco. Nós estamos agora, nesse exato momento, formatando o caderno de questões. São questões gabaritadas de todas as matérias, milhares de questões em PDF, tá? Gabaritadas, para você baixar e treinar. Por quê? Qual que é o nosso intuito? É que você tenha tudo o que você precisa para sua aprovação dentro da nossa plataforma,
certo? Beleza? Então, esses cadernos de questões estarão disponíveis, você vai conseguir baixar português, matemática, filológico, direito constitucional, administrativo, tudo que tem aí no conteúdo programático vai estar disponível para você. Tudo bem? Beleza? E olha o valor desse curso, gente. Dá uma olhada nisso. Valor de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor que está aparecendo aí para você na tela, tá? De R$ 597 por apenas R$ 297 e você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de R$ 29,65. Olha, é o menor valor que você vai encontrar pela melhor qualidade, custo-benefício gigantesco. Quanto vale a sua aprovação? Quanto você está disposto a investir em você mesmo, né? Porque tem muito isso, tá? Um concurso desse, que você tem uma remuneração contando com benefícios que chega a quase R$7.000, você tem que investir, fazer um bom estudo para que você consiga aí a sua aprovação. Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, tudo bem? E lá no meio da página, você rolando a página, vai ter um botão amarelo. Você vai clicar nesse botão amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e aí começar a estudar com a gente imediatamente. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento. Tá aí os números aparecendo para você. Pode mandar uma mensagem via WhatsApp, qualquer um desses, que vai ter alguém para te atender e repassar as informações, tá? E lá na página do curso eu também tenho um chat. Você pode entrar em contato no chat lá e sanar suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Tá dado o recado. Espero que você faça a sua matrícula e comece a estudar com a gente aqui o quanto antes. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma já estudando para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o cargo de técnico de apoio legislativo. Valeu, grande abraço para vocês e até mais.